cumprimentando também o Instituto Milênio e o Atlântico, o conferencista. Nós também somos antigos e conhecemos bastante o caso da favela do Cantagalo. Já olhamos aquilo tudo. A dúvida nossa é o seguinte: todo esse financiamento que exige, porque ela exige um grande trabalho de urbanização, o problema do acesso, que essa é uma favela de morro, tem que ter problema de acesso, tem o problema também de contenção, porque ali já houve obras de contenção, a gente conhece aquilo bem. Eu acho que o problema fundiário de terreno seria o mais fácil de resolver, apesar de que é um pouco não entendido pelo judiciário. Eu sou engenheiro, mas conheço bastante o problema do judiciário. Já sou ex-diretor de patrimônio do Estado, então a gente conhece muito bem. Sei que ali temos alguns terrenos também da União, do Estado. Fácil, porque hoje existe uma legislação federal que permite ceder os terrenos. Então, eu acho que o problema todo é esse, de acessos, de urbanização, dos trabalhos que devem ser feitos e como isso vai ser financiado. E depois também como se pensa em educar pela conservação daquilo. Esse é um grande problema que nós temos que pensar, porque daqui a pouco se deteriora. Flávio deve saber disso. Todos, o Adolfo Lindenberg, a gente conhece bem esse problema de construção. Evidentemente, temos favelas planas aqui, que poderiam ser mais rápidas. É o caso da favela do Vintém, por exemplo, em que aquela é a Sesmaria do Realengo, então seria muito mais fácil resolver o problema fundiário de terrenos. Ela é plana, muito mais fácil de resolver, mas é um problema sério que nós temos ali com encostas. Grande parte do problema de favelas aqui no Rio é o problema das encostas. E o problema que eu acho que tudo depende da vontade política. É que eu vejo uma cultura corrupta. A gente conhece muito bem, o senhor falou, simplificação dos loteamentos. Eu conheço essa história toda, porque a gente trabalhou muito com isso, e sabe que o problema sério é da corrupção. O maior problema que eu vejo o entrave é da corrupção, porque o resto se resolve. Quando se tem vontade política, o acesso à barra foi feito em 5 anos. Eu estive lá no primeiro tiro do túnel do Joá, em 1º de junho de 1969, e depois está tudo pronto. Então, tendo vontade política, se faz. O problema todo é esse. É o que falta no Brasil. Eu lhe agradeço e faço apenas um elogio aos seus comentários e para aproveitar o tempo, passo adiante, mas não antes sem registrar um detalhe que humildade faz bem e a gente gosta. Eu acho que posso ter soado em algum momento um pouco voluntarista. Em nenhum momento, principalmente a nossa equipe, deixa de avaliar a real dificuldade, tanto no campo fundiário, quanto principalmente no campo da engenharia, do urbanismo, etc. e tal. Dentro dessa humildade que devemos ter diante dos problemas, a gente tem que ser um pouco que nem a mosquinha surda, que como ela era a única que, quando diziam não vai dar certo, ela continuava subindo, porque não ouvia nada, foi a única que chegou lá no pote de mel. Às vezes a gente tem que dar uma de mosca surda, porque de fato são tantos os problemas, como deve ser como na guerra. Nunca participei diretamente de uma, mas subir lá um monte de castelo qualquer com a saraivada de bala de cima para baixo não deve ser nada fácil, né? E o sujeito tem que ser meio doido, né? Ele tem que achar que vai, mesmo quando as probabilidades são menores, bem menores que 50% de sobrevivência. É o caso um pouco desses projetos, que eles têm que ir se fazendo. Não vai se obter tudo com o RGI. Aliás, é até relativamente pouco, mas é como um fermento na massa. É algo que empodera a comunidade e a obriga à auto-organização. E isso é altamente economizador em si, porque a sociedade auto-organizada, ela, como um kibbutz, ela já começa a se pagar, ela começa a descobrir soluções para ela mesma.
É o contrário do assistencialismo. Né?